A partir de agora, sobe o giro do motor. Está começando Café com Velocidade. Opinião e debate sobre o melhor do esporte a motor. Apresentação: Bárbara Franzin, Thiago Raposo, Thiago Rosa e Fábio Campos. Café com Velocidade, o seu podcast semanal de automobilismo. Café com Velocidade. Para você que marcou o encontro com a velocidade, seja muito bem-vindo ao Café com Velocidade, edição 536. Como prometemos, na primeira parte do programa, voltamos aqui para finalizar ele com os tópicos pendentes da Fórmula 1 na Malásia, com uma incrível, inestimável participação dos nossos ouvintes, que trouxeram muitos questionamentos, alguns interessantíssimos, que elevaram o debate do bloco e que nos fizeram abrir esse espaço junto com o de considerações. O de considerações tá muito legal também, porque já teve gente que ouviu o programa 536, a parte da Fórmula 1 e da Stock Car, além do bloco de corrida clássica, e já mandou também o que achou do programa e tudo mais. Então vamos ter aí bastante coisa para falar. E claro, como nós estamos gravando num outro dia, esta parte do programa, tivemos algumas alterações aqui na mesa. Eilor Marigo, ou Marigô, e agora que ele não tá aqui, ele vai ficar um pouco chateado porque eu fiz essa gracinha com o sobrenome dele. O Fábio Campos é o especialista em trocar o nome dele, na verdade. Não está conosco. Fábio Campos se faz presente mais uma vez, continua aqui comigo. Bom dia, boa tarde, boa noite, Fábio Campos. Rapidinho. Olá, Rosa. E lembrando, né, Rosa, eu sempre faço questão de ressaltar, o único programa, podcast do mundo que não é ao vivo e que responde às considerações dentro da própria edição. Divulga o programa na segunda, recebe considerações e volta sempre na quarta noite para responder. Isso é inédito no universo dos podcasts mundiais. E responde com qualidade, com completude, não sei se existe essa palavra, mas eu achei bonito e coloco aqui para dar ênfase ao que a gente tem feito, uma mistura de um podcast completo com a amplitude das colocações que nós tentamos fazer, esse é o nosso objetivo. E, claro, falando dos membros aqui, Babi Franzin hoje não está presente, Diogo Gomes, como já explicamos, está com problema aí de agenda, essa semana vai ficar fora, mas temos Thiago Raposo, sempre ele aqui, não pôde participar na segunda-feira, na gravação de segunda-feira, mas está aqui e já ouviu o programa, então já vai dar o seu bom dia, boa tarde, boa noite, falando. Gostou do que ouviu, Thiago Raposo? Seja muito bem-vindo à edição 536, que você faltou inicialmente. Muito obrigado, Thiago Cantarrosa. Na verdade, eu vi apenas o bloco da Fórmula 1, né? Corrida clássica e Stock Car ainda. A Stock Car nem assisti, eu assisti. Falta esses quadros, mas pelo quadro da Fórmula 1 eu tenho muita coisa aí para entrar nessa discussão. Vamos pegar esses e-mails aí dos ouvintes e vamos começar a debater. Tá certo, muito legal isso. Então vamos aqui começar esse programa imediatamente, sem mais delongas. Vocês sabem que esse programa conta com o apoio de vocês. Se vocês querem saber um pouco mais a respeito, apoia.se/café com velocidade. São vocês apoiadores que nos auxiliam e ajudam a manter o Café com Velocidade. Mas, como já falei, essa edição é para, vamos dizer, pagar uma dívida que nós temos com os nossos ouvintes dos comentários que ficaram pendentes. É hora de começar. Então vamos lá, meus amigos, começando as discussões que ficaram pendentes do bloco da Fórmula 1 na Malásia, principalmente. Tivemos outros comentários que vamos passar a seguir nas considerações do programa, mas tivemos alguns questionamentos que ficaram, e eu vou começar com um
Fábio Campos, e diretamente para você, porque eu já tinha separado aqui no roteiro a respeito de Williams, falar um pouco de Stroll e Massa na pista, não do Stroll que causou o acidente ou que foi envolvido no acidente com o Felipe Massa, mas o Stroll que está à frente no campeonato do Massa e que terminou à frente da prova deste último final de semana que estamos gravando esse podcast, esse bloco. Aqui, Fábio Campos, chegou um e-mail do Bruno Aleixo, por sinal, ele mandou depois do bloco da Fórmula 1 ser gravado, e ele perguntou o seguinte: gostaria de saber do nobre Fábio Campos se ele já se arrependeu de ter dado parabéns ao Williams por ter deixado seus pilotos disputarem abertamente, depois que Paddy Lowe admitiu que foi dada ordem para o Massa abrir passagem para o Stroll. Abraços e parabéns pelo programa. Começamos com esse tópico, Fábio Campos. Grande Bruno, tá mais do que certo ele. Eu não sei de vocês, eu não captei durante a corrida esse jogo de equipe. O Bruno tá absolutamente certo, porque eu dei os parabéns para o Williams na segunda-feira. Por isso que é legal fazer essa edição, né? Esse bloco B, né? Porque a gente gravou na segunda, eu não tinha essa informação. Então, na minha visão da corrida, vocês aí podem até me interromper se tiverem informações até para complementar, não tinha, na minha visão, não teve nada de jogo de equipe. Mas, como o Bruno muito bem colocou, o Paddy Lowe disse, né? Então o Bruno tá coberto de razão de jogar isso na minha cara, porque foi uma coisa que, segundo a Williams, até prejudicou a prova deles. Enfim, se prejudicou, eu não tenho nada a dizer, né? O castigo já veio a cavalo. Mas, repito, na televisão, na transmissão internacional, não houve nenhuma menção, nem após a corrida. Se é que eu deixei de pegar alguma coisa, pode ter acontecido, mas vim para o Café com Velocidade, para o primeiro bloco, disposto a parabenizar o Williams, quando depois também fiquei sabendo, e o Bruno está muito certo de jogar isso na minha cara. Não liberaram briga nenhuma. Parece que houve uma ordem. Agora eu só não sei para quem que houve a ordem, porque o Felipe Massa não costuma mais aceitar esse tipo de coisa, né? Foi exatamente na Malásia. Verdade, né? Em 2014, foi no próprio Grande Prêmio da Malásia, quando ele se recusou a ceder a posição ao Bottas. Eu não sei se foi para ele passar, foi para o Stroll. Confesso que essa informação me fugiu, então eu abaixo a cabeça à ironia do Bruno, que está mais do que certo. Não fizeram nada de bom, só fizeram de ruim. Thiago Raposo viu alguma coisa nesse sentido? Não, acho que o Fábio Campos já falou nisso. Eu quero falar de outro detalhe aqui, porque eu acho que já é meio que mudando o assunto, mantendo na Williams, mas mantendo o assunto. O Stroll estar na frente do Massa do campeonato é querer não fazer uma análise correta do que aconteceu. É olhar para... Os pontos não dizem isso, né? Exatamente. É querer olhar para a tabela, querer pegar no pé do Massa e tal, não pensar muito, não raciocinar muito. Vamos pelo caminho mais fácil. O Stroll está na frente do Massa. Porque o grande salto do Stroll foi em Baku, onde houve toda aquela confusão, o Hamilton batendo com o Vettel, o carro do Massa que estava à frente do Stroll tendo problema, ele tendo abandonado a corrida, as duas Force India se tocando, foi acontecendo tanta coisa que sobrou o pódio pro Stroll e o Massa não pontuou, e aí justifica. Mas se você presta bem atenção no campeonato e não olha apenas a tabela para chegar às suas conclusões, você vai saber que essa tabela aí não condiz com a realidade. Não, mas a tabela, você corrige o erro errando, porque a tabela não dá, o Stroll não está à frente do Massa, o Stroll está atrás do Massa. Foi o que nós erramos 2 vezes aqui, 2 semanas seguidas, até porque eu assumo que cometi esse erro a semana passada ou semana retrasada. O Stroll não está à frente do Massa nos pontos, o Massa tem mais pontos que o Stroll. Mas o e-mail que o Rosa acabou de começar a ler estava escrito isso, não estava? Eu fui pelo que estava escrito no e-mail. Até porque eu vi a corrida na correria e eu não vi a classificação do campeonato. Na verdade, fica oficial pro ouvinte. O Massa tem 33 pontos e o Stroll tem 32. Essa é a classificação. Eu tenho que só fazer um adendo aqui. Não tem essa informação no e-mail do Bruno Aleixo, mas teve acho que
o Raposo pegou a minha colocação quando fala assim, o Stroll na frente do Massa inicialmente, agora momento de campeonato ele não estava, então pode ter sido essa confusão que eu, âncora, posso ter colocado e deixado em dúvida vocês, mas é importante a gente discutir porque os ouvintes, Thiago Raposo, já estão indo nessa linha de raciocínio e querem entender o que está acontecendo. Por exemplo, o Michel ou Michael Kinopak, ele mandou o seguinte: Massa, o que houve com ele? Ele perdeu o tesão de estar na Fórmula 1? Corrida a corrida ele está mais apático. Stroll. O que justifica esta melhora do Stroll? Seria o fato dos testes privados? Ou ele realmente tem potencial para andar no meio para frente do grid? E aí, quem que quer responder esta pergunta? Cara, eu acho que a questão do Massa, a gente tá vendo como tá a questão da Williams, esse bafafá, eu não sei se ele já tem alguma informação. Primeiro porque o Massa também, não, desde o ano passado, né, desde o acidente na Alemanha em 2010, vamos ser honestos aqui, que já não vinha sendo tanta coisa. Mas eu confesso que parece que tá um pouco diferente nessas últimas etapas, me parece ter aí alguma informação sobre se vai renovar, se não vai renovar, essa coisa de vem Kubica, vem Paul de Resta, né? Que Paul de Resta não vem, né? Que ele já está lá como reserva. Não sei se isso está aí afetando de alguma forma, porque parece realmente, né, mais apático do que já vinha sendo no ano passado, por exemplo. Fábio Campos, aproveitando este comentário, eu faço a seguinte pergunta para ti. Eu não sei se tem a ver, mas Paul de Resta não vai participar da próxima transmissão da Sky Sports, é isso, né? A informação de que ele não vai participar eu não tenho, porque na verdade porque vai participar o Nico Rosberg, mas né, o Nico Rosberg vai. Mas a Sky Sports, ela faz um revezamento, ela não manda todos para todas as corridas. Então, o fato dele se ele eventualmente não participar do Grande Prêmio da cobertura do Grande Prêmio do Japão, não dá nem para cravar alguma mudança. O que é muito, eu vou responder sobre Massa e Stroll já, mas só fazendo esse parênteses. O que é muito eles estão colocando o Paul de Resta num pedestal, mas não é num pedestal no sentido de fazer campanha para ele pilotar para a Williams, não, mas ficam cheios de dedos para falar de Williams com ele, e até fizeram uma brincadeira, porque eles estavam entrevistando o Toto Wolff nesse último final de semana, e pediram pro Paul de Resta, sai daqui, Paul de Resta, eles ficam, né, todos lá de pé, atrás no paddock, e eles tiraram o Paul de Resta, falou, vai embora, que agora nós vamos perguntar da Williams. O Paul de Resta saiu. Eu não sei por que tanta cerimônia. Assim, o Paul de Resta, eu não gosto dele como comentarista, porque muitas vezes ele não pode falar coisas. Ou ele acha que ele não pode falar coisas, ou ele acha que ele não pode, ou dizem para ele que ele não pode comentar certos, às vezes até lances de corrida. Então, eu acho que comentar desse jeito é melhor não comentar. Além de que eu acho que é uma dificuldade de entender o Paul de Resta falando, que eu sofro, confesso para você. Mas, enfim, feito esse parênteses, a informação que eu tenho, coloquei aí nas redes sociais nessa semana, é de que a Williams está fechada ou com o próprio Paul de Resta ou com o Robert Kubica. Não quer dizer que está. Quando eu digo ela está fechada, talvez eu tenha até que recolocar as palavras, porque parece que vão ser só os dois. Digamos que esses dois juntos têm 90% de chance, né, de sair de um desses dois o piloto da Williams. Pode acontecer uma reviravolta, pode acontecer de entrar alguém na briga, pode ter apesar de que todas as cadeiras já estão preenchidas, né? Mas, enfim, pode haver alguma mudança, mas no dia que nós estamos gravando esse programa, eu posso dizer que ou de Resta ou Kubica. Ainda tem o Palmer tem dinheiro, ele pode entrar nessa disputa, embora eu não acho que a Williams vai querer contratar o piloto inglês. Então, a situação é essa. A Williams já não olha mais para o Massa como opção, que ela está absolutamente certa, né? Qualquer um que olha para a Fórmula 1 e assiste as corridas de Fórmula 1, né, olhando para a pista, acompanhando as corridas, sabe que o Massa não tem mais a menor condição, né? Então a Williams está mais do que certa de procurar um outro caminho, embora essas duas opções, eu não sei, né, porque eu também até escrevi sobre isso. O de Resta vai muito mal na DTM, abaixo do padrão de um campeonato que ele mesmo já conquistou o título, né, em 2010, se eu não estou enganado. O Robert Kubica,
ou Kubica, né, que talvez seja o modo certo de dizer, testou para a Renault e a Renault não quis. Né? A Renault teve a oportunidade de avaliá-lo, tudo bem. Um teste talvez seja até uma crueldade para se avaliar, mas a Renault já, né, pulou fora, podemos usar essa expressão. Então, eu não sei se essas duas opções para Williams são exatamente opções vantajosas, mas isso é opinião minha. Informação é de que ou de Resta ou Robert Kubica. Até porque existe esse contrato, essa coisa ridícula desse contrato com a Martini, que exige uma idade mínima de um piloto, o que descarta o Verlaine, por exemplo, que seria uma escolha mais atrativa, a meu ver. Então, a Fórmula 1 tem essas idiosincrasias bem anti-esportivas, né, para dizer de uma maneira bem educada, porque idade, você não pode escolher um piloto só a partir de uma idade, ou vetar piloto por idade. Eu acho isso um contrato, é um patrocínio interferindo numa decisão que vai muito além disso. Além dessas perguntas que vocês responderam, do Bruno e do Michael, o Jailson também falou sobre Stroll Massa e ele fez uma pergunta para mim, então por isso que eu deixei para o final, até porque ele vai contrário à ideia do Thiago Raposo. Presta atenção, Raposo, também que eu vou responder, mas aí você já fica preparado. O piloto canadense aos poucos vai se firmando, mostrando que, apesar de piloto pagante, essa colocação é do Jailson, tá? Se vocês quiserem colocar alguma coisa também, fiquem à vontade. Tem potencial para ser um piloto competitivo. Já a Massa cada vez mais faz hora extra na Fórmula 1. Perdeu na pista a posição para seu companheiro debutante. Aí ele pergunta para mim. A pontuação no campeonato dos pilotos da Williams confirma um equilíbrio entre eles ou é apenas reflexo do início claudicante do menino Stroll? Então olha só como ele vai e pega o Jailson, tem a ideia que é o Stroll que não começa muito bem. E aí eu vou ser bem sincero, a Williams como um todo é que vai mal. Não vejo isso, um Massa indo tão bem assim, que poderia ter muitos pontos de diferença, mesmo que não a ideia do Thiago Raposo no início desse debate foi de colocar que o Massa em algum momento andou até melhor que o Stroll, então não colocar somente o fato de a pontuação, um tá um ponto à frente do outro, quer dizer, existe um equilíbrio, mas existe, na verdade, maior que isso, são os problemas da Williams. Inclusive, esse que nós mencionamos a respeito das ordens de equipe mostra como ela está perdida. Que ela dá uma ordem que ela se arrepende. Ela não entendeu depois de rever que fez a coisa certa. Se você pensar no nível de competitividade que eles trabalham e tudo mais, e eu nem estou questionando a ordem em si, que é um outro fator, mas dentro da competitividade que eles trabalham, eles vêm a público, fazem esse meia-culpa por conta de perceberem que as coisas não estão indo para o caminho que eles querem. É complicado demais, né? Hoje a Williams é uma sexta força do campeonato. Vamos lembrar que em 2014, quando esse regulamento mudou, né, quando passou a ter os motores turbo V6, a Williams era a segunda força. Ela conseguiu fazer um carro que era o melhor do resto do grid, só não conseguia ser melhor que a Mercedes, que teve um projeto exuberante. E aí depois foi caindo aos poucos, até chegar ao que é hoje. Vamos também ser sinceros. Essa Williams de hoje é mais próxima da Williams do início do início da década, né? Uma Williams que se perdeu no meio do caminho com os acordos comerciais com os pilotos e tudo mais, e que sempre andou no meio do pelotão, o que é um problema para a equipe vencedora Williams, essa sim que parece se perdeu ao longo do tempo. Alguém quer comentar alguma coisa? Não, eu até não discordo completamente dele, não. Obviamente, o início do Stroll não foi legal e a gente consegue perceber nítido, né, uma evolução do piloto depois das férias de verão, né? O Fábio Campos menciona que o Bottas não veio das férias de verão ainda. Eu diria que o Stroll veio com outra atitude com relação a resultados e tudo. Terminou
todas na pontuação, né? Se não me engano, acho que só Bélgica que não, mas depois pontuou em todas as outras. E o Felipe Massa também pontuou em 3 das 4 provas que a gente teve depois das férias de verão, mas teve aquele problema em Baku, que a gente sabe o que aconteceu, teve problema na Hungria, né, também, que não terminou nos pontos e tudo mais. Eu acho que eles estão no campeonato muito similar, eu não consigo ver muita discrepância entre o que o Felipe Massa vem fazendo e que o Stroll vem fazendo no campeonato esse ano, não. Deixa eu dar o pitaco também. Eu acho que é justamente... Vou discordar do Raposo pegando o gancho da fala dele. É justamente porque os campeonatos dos dois são similares que reside, para mim, a disparidade. Na similaridade reside a disparidade, porque um tem 1 década e meia de Fórmula 1, o outro sentou no carro agora. O fato desses dois estarem no mesmo nível, para mim, é ou eficiência comprovada do canadense, que eu ainda hesito em afirmar, ou deficiência do brasileiro, o que eu já falo aqui no Café há muito tempo. Então, desta forma, o campeonato deles é igual. Eles estão praticamente empatados em pontos. Sim, mas eu estava analisando só isso. Não tava. Aí se a gente for partir para essa análise do... eu concordo com você que o Massa não poderia estar tão perto assim do Stroll. Exatamente. Ou tá tendo o mesmo desempenho. O Stroll marcou mais pontos do que o Massa, não apenas nessa volta já que vocês citaram das férias, como se a gente for pegar nas últimas 8 corridas, ele marcou quase o dobro de pontos do Massa. Tudo bem, teve o que aconteceu no Baku, mas... Enfim, era uma corrida, né? Tá aí na tabela de pontos, né? Não pode dizer que o Stroll não teve mérito ali. Então, por eles estarem andando muito parecidos, é muito estranho, porque o Stroll veio sem base, né? Eu ainda acho que o Stroll não poderia estar na Fórmula 1. Eu ainda acho que o modo como ele veio é o que me intriga, é o que me causa estranheza, o modo como ele veio. Agora, que ele está começando a se ajeitar até mais rápido do que muita gente, eu incluído, esperava, não tem a menor dúvida, né? Sem dúvida nenhuma. Aproveitando o gancho de vocês, que vocês falaram, né, da disputa de um piloto, Fábio Campos, aliás, que menciona, a disputa de um piloto que está 1 década e meia aí andando na Fórmula 1 contra um novato. E o mesmo Jailson Fernandes fala do Vandoorne. O piloto belga fez um belo fim de semana, se classificando muito bem, fazendo uma corrida consistente, levando sua McLaren numa boa 7ª posição. Ele aqui pergunta para o Diogo Gomes. Como o Diogo Gomes não está aqui, eu transfiro a pergunta para vocês dois, para a gente poder debater. Foi um fim de semana típico ou podemos esperar novas performances como esta de Vandoorne? E aí eu coloco mais. O Vandoorne está frente, e esse a gente tem certeza no campeonato, está à frente de um piloto que está há 1 década e meia aí no paddock fazendo das suas e que ninguém, diferente do Felipe Massa, ninguém duvida que ainda tem a qualidade. Ou será que não? Ou será que essa afirmação minha foi muito forte? O Vandoorne está andando muito, começou a andar muito bem, né? Ele andou bem na Hungria, andou bem agora estava indo bem, né, em Singapura, né, foi agora bem na Malásia. O Vandoorne, eu esperava dele um campeonato mais forte, porque a característica do Vandoorne é justamente, né, acompanhando o Vandoorne na GP2, na World Series, era sentar e acelerar. Sempre foi uma característica dele, né, sentar e não ter esse período de adaptação que é até justo conceder ao Lance Stroll. Pro Vandoorne diferente. O Vandoorne começou, eu mantenho o que eu já afirmei, começou o campeonato muito, muito abaixo. Essa diferença de pontos, que eu até citei no programa passado, mas um tom de voz irônico, essa é irreal, né? Porque ele tem mais pontos do que o Alonso. Tem, mas são os lampejos da McLaren. Claro que o Alonso está andando muito mais do que ele, o Alonso extrai muito mais do carro do que ele, o Alonso faz as provas muito mais eficientes. Pode-se, claro, ponderar aí a questão da diferença de experiência, evidente, igual a gente fez no caso da Williams, mas se no caso da Williams a pontuação ela é real, mas existe um fator quase que moral, né, em cima disso, no caso da McLaren não, no caso da McLaren há uma pontuação que eu posso dizer que essa é irreal, essa não é exatamente a pontuação. É bom o Vandoorne ter 13 pontos, né, já é um avanço, principalmente
quase que 90% deles depois da parada de verão na Europa. Claro que é um bom fato, mas a McLaren, os pontos que acontecem, ela não está constantemente nos pontos. Então é aquilo que aconteceu, por exemplo, na Williams com Maldonado e Senna, né? O Maldonado ganhou aquela corrida e ficou muito à frente do Senna, e o Senna, Bruno Senna, pontuava muito mais do que ele, né? Muito mais frequente, andava normalmente mais à frente dele, só que ele tinha o pico de performance melhor do que o do Bruno Senna. É mais ou menos, mal comparando, isso que acontece na McLaren. Porque se o Alonso... Até porque a qualidade dos pilotos que você comparou com os outros dois do outro lado, né? Que eu tô comparando assim, o avanço deles na tabela, né? De pontuação. E até situação, isso, entendi. Como eu falei, o Alonso tá andando muito, ele é que tá puxando a McLaren. Só que o Alonso tem aquilo que a gente não consegue comprovar, né? Que desiste da corrida em determinadas situações, fala que foi o motor. Isso aconteceu agora, 2 provas, não sei se foi na Itália, acho que foi na Itália ou na Bélgica, que ele parou e aí a Honda de novo, né? Olha, não teve nenhum problema no motor, a gente investigou que o motor não tem problema nenhum. Então, enfim, o Alonso tem essas, digamos assim, excentricidades que, claro, ele não joga ponto fora, ele não jogou ponto nenhum fora. Talvez em Mônaco, né? Raposo vai lembrar que ele não quis correr em Mônaco. Teria mais pontos se tivesse corrido em Mônaco. Mas ele tá andando mais do que o Van Dorn. O que não apaga o bom momento, agora sim, enfim, do Van Dorn. E tem um detalhezinho que eu queria passar também para o Thiago Raposo, que tem uma questão que eu acho que é relevante para não fugir desse ponto do Van Dorn ter mais pontos que o Alonso, que algo até que eu acho que o Fábio Campos já mencionou aqui, né? O Alonso, em muitas ocasiões, quando ele não vê chance nenhuma de pontuar e parece que não tem condição, tudo, ele abandona a prova. Tem prova que ele não faz, ele já vê que não tem condição, o lampejo que foi o termo usado da McLaren não acontece, dessa McLaren Honda, e a coisa não anda, não vai para frente com o Alonso. Não sei se você tem alguma coisa a adicionar, Thiago Raposo. Não, é essa questão que o Campos colocou mesmo, sobre não refletir, porque eu acho o caso mais claro aqui, né, é Singapura, né, porque se não sobra aquele acidente para o Alonso, ele estava fazendo a primeira volta na segunda colocação. Então, assim, obviamente que ele poderia não manter aquela segunda posição, poderia ser superado, e tudo indica, né, que seria superado ali pelo Bottas, poderia ser superado pelo Ricciardo e tudo mais, mas terminaria provavelmente à frente do Van Dorn, que foi o 7º colocado, e talvez essa diferença já não estaria aí. Então é difícil a McLaren, né? Porque tem essas questões dos pilotos ficarem na mão, o motor não entregar tudo, não tem aquela confiabilidade e tudo mais. Então aí vira meio que roleta russa, o carro que menos quebra é o carro que está à frente do campeonato. É difícil analisar a performance desse jeito. Mas então, nesse caso, você prefere dizer que a performance do Van Dorn é uma questão de sorte? Não, eu diria que a do Alonso é uma questão de azar. Pontos de vista, Thiago Raposo e os seus pontos de vista. Não, se o carro não quebra, os caras mostram a performance que, teoricamente, eles têm, que o carro permite. Agora, se o carro quebra, não tem como o cara mostrar. Qual que seria a performance do Alonso em Singapura, fazendo a primeira volta e na segunda colocação? Não sabemos, que ele foi acertado ali de lambuja e ficou fora da corrida. Bom, difícil tratar com C, né? Mesmo com as quebras de carro, a gente consegue avaliar o desempenho dele, o que ele tem feito nas classificações. Ele tem puxado a equipe muito bem, ele fez classificações excelentes, que é um ponto em que o Van Dorn também começou. É um calcanhar de Aquiles, né, da McLaren, porque a posição de largada está fazendo toda a diferença, né, para eles se manterem ali. Por quê? Porque eles estão conseguindo... Qual é o ponto X da melhora da McLaren? Está indo para o Q3. Isso está fazendo toda a diferença para as corridas, né? Bom, isso é um ponto interessante, até porque o Van Dorn, ele, nessa última etapa, ele se manteve, né? Ele conseguiu ali um bom posicionamento e se manteve também. E posicionamento de pista, pelo que foi visto, é relevante. Vamos ver em Suzuka. Vamos ver como que vai ser na pista da casa deles, né? No quintal de casa. Bom, vamos mudar de assunto agora. Passando de Honda, Alonso e Van Dorn, vamos dar um pulinho ali agora na garagem da Toro Rosso, porque o Pierre Gasly foi citado por alguns dos nossos ouvintes em situações diferentes.
que dá para também fazer alguma boa análise sobre o estreante do final de semana. O Gustavo Mucilo mandou o seguinte: bom dia, amigos. Estou escrevendo antes do Treino Livre 3, mas podemos falar que Pierre Gasly é o piloto mais bem preparado que chega na Fórmula 1 em anos, para não dizer década, e aí ele lista o porquê. Nesta onda de pilotos com 18 anos, pulando categorias, alguns por mérito, outros por sucesso, e ele escreve sucesso com cifrão, nos 2 S's no meio do sucesso, ele foi um dos poucos que correu por bastante tempo em carros realmente rápidos, como Fórmula 2 e Super Fórmula japonesa. Por falar nisso, Super Fórmula japonesa é o segundo carro de Fórmula mais rápido do mundo. Ele só perde pro carro da Fórmula 1. Inclusive, ele é mais rápido do que o carro da Indy, sem contar oval. A Super Fórmula japonesa deve ser, ele fala que deve ser o terceiro monoposto mais rápido do mundo. Eu já mencionei que é o segundo. Acompanho ele desde a GP2 em 2014, mas ele já havia passado por F4, Fórmula Renault 2.0, 3.5, e na Super Fórmula teve 2 vitórias, ficando em segundo no campeonato, meio ponto do líder. Isso já é fruto de um piloto bem preparado que correu muito tempo em categorias de base, fortes e competitivas, sendo que no dia que ele mandou e-mail, no Treino Livre 2, ele foi 1/10 mais rápido que o Sainz. Independente do que ele apresentar na sua corrida de estreia, vocês acreditam que ele tem futuro na Fórmula 1? E aí vem o Josué Fraga, que mandou o e-mail dele depois da corrida e falou o seguinte: Gasly, achei sua vinda para a Fórmula 1, mesmo sendo a título de testes, muito desnecessário e fraco. Nada mostrou de bom, passou a corrida apagada e atrás do ritmo do resto do grid, mesmo não sendo o último. Então, fiquem à vontade para falar de Pierre Gasly. Raposo, quer falar primeiro? Eu acho que nem tão no céu, nem tão na terra, né? Porque eu acho que o Gasly, essa questão de o piloto mais bem preparado e tudo a chegar, a gente teve pilotos. O próprio Kvyat chegou com status de campeão da GP3, havia feito um bom campeonato nas Fórmulas Renault e tudo mais, e desempenhou relativamente bem, eu acho, até ser rebaixado aí da Red Bull para Toro Rosso, e eu acho que realmente ele se perdeu e não conseguiu se achar mais, mas eu estava até contente com o desempenho dele nas provas na Red Bull. Obviamente não era ainda, não andava no nível de Ricardo, não andava o que o Verstappen andava, mas não chegava a ser um desempenho ruim, no meu caso, na minha avaliação sobre o desempenho do Kvyat. Agora o Gasly, sim, foi campeão da Fórmula 2 ano passado, mas aí a gente pode fazer a mesma analogia que o Campos fez entre Felipe Massa e o Lance Stroll. O Gasly tinha muito mais experiência do que o Giovinazzi. Fizemos isso, inclusive, né, Raposo? Em cafeteria falamos muito nisso, né? Isso, e ganhou no finalzinho, na última prova, na última etapa, de Giovinazzi colocando ali uma pressão danada. Então, assim, eu acho que é um bom piloto, não tenho dúvida disso. Agora, eu acho que ainda está atrás de Verstappen, está atrás de Carlos Sainz, assim. Ele chega melhor do que o Carlos Sainz, na minha opinião, na Fórmula 1. Vamos ver como é que se desempenha agora, né? Porque tem pilotos que na categoria de base fazem por acontecer, e quando chega na Fórmula 1 não conseguem mostrar isso. Agora, sobre o e-mail do José, que é completamente desnecessário, eu já não acho, porque se a Red Bull / Toro Rosso chegou à conclusão de que o Kvyat não serve mais para ela, nada mais interessante do que já antecipar a experiência, né, e o contato do carro do Gasly, se é ele realmente o nome para andar o ano que vem nesse carro, porque já não começar a dar agora experiência para esse cara, para o ano que vem, quem sabe, já começar a colher frutos desde Melbourne. Mas a questão é que a Toro Rosso não descarta o Kvyat, né? Primeiro que o Kvyat pode voltar ainda esse ano, né? Inicialmente só 2 provas que o acordo pro Gasly, porque tem essa questão da final, né, da Super Fórmula, mas o que é dito nos bastidores, e a Toro Rosso não nega, é que se ele apresentar no Japão agora chances de pontos, se ele conseguir mostrar que ele pode pontuar, a Toro Rosso vai ficar com ele, e aí
um abraço para a Super Fórmula, não importa se é título, se é ponto, se é meio ponto, não interessa a diferença dele, eles vão ficar com ele. Eles só o devolverão para disputar, porque é no mesmo final de semana do Grande Prêmio dos Estados Unidos, me parece. Então Exatamente. Mas eles já fizeram isso no passado, né? Vamos lembrar, eles já tiraram o Ricardo da World Series. O Vettel ia ser campeão da World Series, né? Foi retirado no meio do campeonato. Também. Se não fosse, teria sido campeão de longa distância. Eles não descartam. A dupla, muito difícil, 99% de chance, é a dupla de 2018 da Toro Rosso ser Gasly e Kvyat. Simples. Primeiro porque não existe piloto mais, não é nem aquela questão de não tem talentos, agora não existe mais piloto no programa de desenvolvimento da Red Bull, então o Kvyat ficaria ali por causa disso. E, enfim, essa vai ser a dupla com quem eles vão correr em 2018, já que o Sainz vai sair. O segundo e-mail foi do Josué, o primeiro foi, me desculpa, Rosa, o e-mail foi do, só porque eu me fugi o nome aqui. Gustavo Mucilo. Grande Gustavo. O Gasly não é nem de longe, ele pode até dar certo, não dar certo, enfim. Ele não é nem de longe o mais bem preparado que chegou à Fórmula 1, principalmente se a gente mesmo se a gente quiser pegar só os últimos anos. Mas nem de longe ele é o mais bem preparado. Não chega nem nos pés do Van Dorn. O mais bem preparado que chegou na Fórmula 1, na minha opinião, é o Nico Hülkenberg, nos últimos anos. Chegou muito bem preparado, porque chegou ganhando tudo. Né? Ganhou Fórmula 3, ganhou Masters em Zandvoort, ganhou GP2, enfim, ganhou a 1GP, quando ela existia. O Hülkenberg é o maior fenômeno das categorias de base, ganhando um pouquinho do Hamilton, que também chegou com tudo, né? Embora sempre guiando para equipes boas. Mas tem um tal de Lando Norris que acho que vai bater esses recordes aí. Não, o Lando Norris deve pular, né? Se bobear, ele pula. Se bem que agora existe a modificação, a gente tem que ver como é que vai ser na prática essa modificação da superlicença, né? Que precisa ser realmente modificada, porque aquela pontuação que veio 2 anos atrás, aquilo não rendeu nada, não teve fruto nenhum, não valorizou nenhuma categoria. Né? Agora a FIA já anunciou que vai mudar, que vai dar mais pontos para a Fórmula 2, ou seja, vai tentar canalizar para a Fórmula 2. Está percebendo, né, que está todo mundo pulando. Então, se está todo mundo pulando, tem que se fazer uma fórmula de pontuação que valorize a Fórmula 2, porque chega desse negócio dela não valer nada, ela não está valendo nada em termos de pontuação, em termos práticos. Né? O piloto ganha e vai correr no Japão para ficar de... A Super Fórmula virou um vestiário de Fórmula 1, né? Porque fica lá esperando a hora de entrar como titular. Isso não pode. Tem que haver, os degraus têm que ser feitos de maneira estruturada. Então vai haver essa mudança. Mas isso tudo à parte, o próprio Van Dorn chegou com uma preparação muito mais comprovada, muito mais eficiente. O Gasly, para mim, ele é um piloto muito mediano, mas não estou dizendo que ele é ruim, entendam a palavra, mediano, ele é mediano, ele não tem... E a estreia dele na Malásia, para mim, foi, claro, né, primeira corrida nunca vai refletir todo o potencial de um piloto, nem para o bem, nem para o mal, mas, ironicamente, acabou sendo é parecido com a carreira dele, esse resultado que ele conseguiu na Malásia. Eu faço até um comentário a respeito, que ele, por exemplo, na estreia dele da Fórmula E, ele não foi tão bem, ele foi bem apagado, né? Era uma rodada dupla, só que na segunda prova ele conseguiu um 4º lugar, se não me engano, né? Tá certo que era o melhor carro do grid, era uma Danza substituindo o Buemi, mas... Mesmo assim, ele não se destacou no início e depois conseguiu ir bem. E é um pouco da carreira dele nesse sentido, né? Ele não tem grande destaque em alguns momentos, em outros ele consegue ir muito bem. A própria disputa ainda na GP2, né, que agora é Fórmula 2, com o Giovinazzi foi assim, de altos e baixos, como Thiago Raposo mencionou, enfim. Então esse é o Pierre Gasly, pelo menos na minha visão, que compartilha um pouco das ideias dos meus caros colegas de mesa. Por falar em opinião dos meus colegas de mesa, o Fábio Campos acabou respondendo parte da pergunta do Michael, o Michel, Kinopak. Eu ainda tenho dúvida, tá? É Michael. Michael. Ele já falou para você? Eu confesso que
Que pra mim ele ainda não falou tinha pra gente. Ele mandou acho que um e-mail pra nós aqui há muito tempo e ele falou, não sei se ele. Eu me lembro dele me falar. Se eu tiver errado, ele vai me xingar e vai falar, eu não tenho memória nenhuma. Mas vai de Michael que eu tô referendando aqui. Beleza, então, Fábio Campos. Se você referendou, eu vou. Tranquilo. Ele perguntou, Toro Rosso, o Kvyat volta? Bom, você já respondeu. E aí ele continua. Se não volta, será que a Honda não exigirá um piloto japonês para a segunda vaga? Eu juro que quando eu vi essa pergunta, fiquei pensando qual o nome que seria. Aí só veio nomes terríveis, mas enfim. Matsushita, com certeza, o Matsushita. Se tem um piloto do japonês que a Honda pode fazer essa... Mas pode? Ele não tem ponto. Eu acho que ele não tem ponto na superlicença. Mas ele tem qualidade? Eu acho que mas o Matsushita já tá há alguns anos na Fórmula 2, hein? Acho que é o terceiro ano. Mas os pontos da superlicença são por colocações, né? Não são por tempo de serviço. Não, sim, mas será que ele não ficou... Eu não lembro como ele ficou ano passado correndo de arte. A arte esse ano tá assim, mas até o ano passado, ano retrasado, não era equipe de ponta, mas... Se ele escolheu um quinto, sexto no campeonato, que eu não sei, por 2 anos seguidos, agora... Mas vocês acham que a Honda faria isso? Ela que tem essa mania, às vezes, de colocar... Essa mania não, né? Uma tradição até no motociclismo, colocar lá um wildcard, desculpa, Fábio Campos, uma moto reserva, que um piloto japonês vai lá e anda lá em Montag para... aparecer para o público em geral, e eles têm essa tradição mesmo de pegar um piloto local e, sabe, mostrar para o mundo. E vamos também lembrar que no passado recente da Fórmula 1 já tivemos vários pilotos japoneses bancados por montadoras ou por empresas japonesas que também viam uma porta ali, um caminho para fazer um marketing natural, e isso vai de Takuma Sato, vai de Kobayashi, enfim, uma série de nomes. Mas isso aí, Rosa, eu tô muito ligado nessa movimentação de bastidores, lendo bastante sobre isso. Isso vai de acordo com o acordo sendo repetitivo de cada fornecedora de motores com equipe. Né? Muito se discutiu sobre como seria essa parceria Toro Rosso-Honda. Lá atrás, se vocês se lembrarem, em junho, julho, mais ou menos por ali, se falava muito, né? Tinha muitas notícias. Olha, Toro Rosso e Honda conversando, Toro Rosso e Honda conversando. Ali era uma negociação para a Honda entrar quase que encampando mesmo a Toro Rosso, com domínio acionário, digamos assim. Não é o caso de agora. Não é mais, porque se vocês se lembrarem das notícias, houve a finalização das negociações. Né? Chegou-se a um ponto, repito, acho que junho, julho, que foi, olha, não deu certo, acabou as conversas. E, de fato, acabaram mesmo. Essa nova parceria veio por causa da McLaren. Ela surgiu por outros fatores, por terceiros, digamos assim. Por a McLaren romper o contrato com a Honda. Houve toda a movimentação de bastidores, que eu já disse aqui, foram várias reuniões, que era uma coisa que eu acho Bernie Eccleston resolveria num tweet, num SMS, numa mensagem de WhatsApp, num telefonema. Mas se fez todo o ajeitamento para que a Honda não saísse da Fórmula 1, porque a partir do momento em que a McLaren falou não quero mais, o que aconteceria com a Honda? Aí fez o acordo com a Renault, aí se colocou piloto no meio, que foi o Carlos Sainz, enfim, fez-se um outro tipo de acordo, que é apenas de fornecimento de motores. Ponto final. Não existe nenhuma, digamos assim, abertura para a ingerência da Toro Rosso em termos de pilotos, da Honda na Toro Rosso em termos de pilotos. Pode acontecer num futuro, porque a Red Bull não tem ninguém mais. Acabou, secou a fonte. Escolheu mal, dispensou muita gente, enfim, não sei o que aconteceu, não tem piloto. Mas nesse tipo de contrato, estou fazendo toda essa explicação para dizer, no meio do ano, aquela conversa era para ser uma coisa de comprar mesmo a equipe. Agora não é mais assim, é um contrato único e exclusivamente de fornecimento de motores. Não há, né, a Red Bull mantém a sua liberdade de escolher piloto. Aliás, eu vou dar um furo aqui para o ouvinte, que não sei se já louco.
Mais um furo de Fábio Campos aqui no programa. O pessoal vai ficar mal acostumado, Campos. Depois você sabe que eles exigem mais da gente. Eu não lembro de ter dado algum assim bombástico, mas esse aqui também não é bombástico, mas é Argentina, Fórmula 1. A Argentina não se confirmou ainda, né? A gente celebra, eu aceito champanhe quando fechar, né? Mas o contrato do Carlos Sainz não o permite voltar mais para Toro Rosso. Ele vai para a Renault, a Red Bull pode chamá-lo de volta. A Red Bull só pode chamá-lo de volta para colocá-lo na equipe principal. Então o ouvinte pode ter ciência dessa informação também. Legal, isso é um bom ponto. Quer dizer, ele já saiu da universidade, né? Agora a situação dele é muito boa, né? Eu acho que a situação dele, sabe qual é a situação dele, quem é parecido? Do Button, no meio dos anos 2000, que o Button era piloto da Williams, e tinha contrato, foi emprestado para a BAR, aí teve aquela confusão da Williams querer, mas enfim, ele tinha dois caminhos. Se a Williams tivesse um foguete, ele falaria, obrigado BAR, mas ele tinha dois caminhos. O Carlos Sainz, a situação dele é confortável, porque ele agora está numa equipe de montadora, né, uma equipe de fábrica, e a chance dele sair dessa equipe é para a Red Bull, ou seja, ele está com um futuro muito bom pela frente. A situação dele né, comparado com o companheiro de equipe dele, né, o futuro companheiro de equipe dele, né, o Hülkenberg, que não tem para onde ir, enfim, até caiu numa cadeira que eu acho justa, merecida, e espero que dê muito certo. Acho que vai dar. Eu sempre defendo a bandeira aqui. A Renault é subestimada. A Renault tem grande chance de se tornar equipe vencedora na Fórmula 1, equipe que já dominou a era turbo, era um outro turbo, domina a era elétrica na Fórmula E, enfim, a Renault, ela é, na minha opinião, muito subestimada. As pessoas, a Renault tá ali no cantinho, não tá não. Renault o problema é que pode demorar 3, 4, 5 anos, não sei, mas eu vejo a Renault dando muito certo na Fórmula 1. Então, para completar agora os comentários aqui, 2 comentários que ficaram pendentes, na verdade um só, o outro é uma consideração do programa anterior, que eu vou incluir aqui com as considerações do programa atual. Mas o comentário que ficou pendente é do Leandro JF, que havia mandado, né, a respeito sobre o incidente pós-corrida. Ele foi provocado por Fábio Campos a responder. Eu instiguei o debate através do grupo do WhatsApp de apoiadores. Se você não é um apoiador, você pode ser e participar desse grupo, inclusive das discussões. E o JF mandou a resposta. Fábio Campos, ouve. Thiago Raposo, que você não estava junto, ouve também. Eu, pessoalmente, acredito que sempre que você está ao volante, a atenção deve ser plena, em qualquer situação. Então, a resposta dele lembrando que ele falou que não ia culpar ninguém, que achava que era um momento que os dois estavam desligados. Mas a resposta foi essa, Fábio Campos. Tá certo. Então, ele foi legal a provocação, tá vendo que deu certo. Ele respondeu, na quarta-feira a gente já está respondendo. Enfim, é isso mesmo, concordo com ele. A atenção tem que ser sempre no mínimo, né? Claro que o piloto não vai ficar ali com a atenção máxima depois que acabou a corrida, mas o mínimo tem que ter, né? Thiago Raposo, aproveita rapidamente o acidente. O que você achou? Vettel, Stroll? Eu vi só daquela câmera on-board lá. Não sei se tem outra câmera que mostra. Tem sim. Tem uma câmera do carro de trás que dá pra ver muito bem. O Grosjean. Eu não entendi porque o Stroll dá aquela guinada pra direita. Pra mim é meio estranho aquela guinada aqui. Pra pegar borracha. Acho que pra pegar borracha, né? É aquele ponto da curva ali que fica muita borracha acumulada, é uma curva de alta. Acho que ele foi pegar borracha. Ele queria pegar borracha pro pneu. Como diria Diogo Gomes, né? E Eilor Marigo fez as honras. Era a volta de cooldown deles, né? E essa foi a pior já disparada nesse programa aqui. Tomara que o Eiro não esteja ouvindo. Ele vai ouvir. Ele não vai ouvir porque ele já teve 3 horas com a gente essa semana. Ele não vai ter paciência para ouvir. Você sabe que ele é um dos ouvintes mais fervorosos, mais participativos e mais críticos do programa. Então, com certeza, ele vai ouvir e vai tirar satisfações com você em Interlagos, principalmente. Considerações do programa anterior. Temos considerações do programa antes desse da Malásia, mas temos e-mails em relação ao programa
536. Então vou começar aqui com o anterior, Marcelo Cesarino. Ele disse, olha só, provocação pura, hein? Não deu para aliviar, foi dito. Estou vendo o Hamilton quebrando e o Vettel tirando 25 pontos na Malásia e botando fogo no campeonato. Eu pergunto para essa mãe de Iná, sem ofender, e agora? Foi dito isso? Diogo Gomes. Exatamente, que não tá aqui. Não lembrava. Não... Algum de vocês quer defendê-lo, o Diogo Gomes? Não? Eu não tenho como defender porque ele tava me acusando, né? Exatamente. Eu ia falar que o Raposo já tinha dado a opinião dele, né? Eu não lembrava dessa declaração do Diogo Gomes, não. Não, mas enfim. Quando eu falei que o campeonato tinha acabado e que o Hamilton já era campeão, ele falou assim, agora eu vou torcer pra acontecer isso, do Hamilton quebrar e o Vettel ganhar, descontar 25 pontos, aí eu quero ver você vir aqui no próximo programa e falar isso. Ah, tá, entendi. Certo, foi. O campeonato não acabou, viu, Marcelo Cesarino? Não acabou. Fique atento, não jogue a toalha. O Marcelo Cesarino joga muito a toalha. Entendeu? Não jogue a toalha, Marcelo Cesarino. Mas obrigado pelas considerações da edição 535 nesse caso, né, Roda? Exatamente. E das considerações do programa atual, 536, que Fábio Campos adora dizer, nós somos os únicos programas... O único programa que faz consideração, e que não é ao vivo, da edição que grava através desse bloco maravilhoso que a gente inventou aí no meio da semana, e que, por sinal, Fábio Campos, eu, Thiago Raposo, estamos tentando pensar nomes para ele. Mas isso, aguardem, sem muito spoiler para vocês. Flávio Alberini, que é um ouvinte novo. Então, olha que legal, além de a gente abrir essa oportunidade para velhos ouvintes, comentários novos também estão aparecendo. E tem o Flávio aqui que mandou um e-mail com vários detalhes. Eu vou passar aqui os principais, né? Primeiro ele fala que é novo e quer agradecer a todos que fazem o podcast pela iniciativa. É um grande prazer poder ouvir as discussões sobre automobilismo feitas por pessoas que entendem do assunto e são apaixonadas pelo esporte como eu. Do bloco de corridas clássicas ele fala que ainda não acompanhou e que não consegue comentar a respeito, mas que acha muito legal a iniciativa. E ele comenta que espera que a Fórmula 1 continue divulgando no seu canal oficial corridas inteiras como fez no caso da Malásia. Então ele aproveitou o nosso bloco para comentar uma iniciativa aí da Fórmula 1 que ele entende que é também interessante. GP da Malásia. Entendo que a corrida demonstrou que nesse momento do campeonato a Ferrari tem o melhor conjunto carro-motor. Acho que a temperatura da localidade reforça a grande fragilidade do carro da Mercedes no lido com a temperatura dos pneus. Aí depois ele fala que a superioridade da Ferrari não seja tão grande a ponto de ameaçar o campeonato do Hamilton e concorda com o Thiago Raposo. Ele não acredita mais que o Vettel consiga frustrar a festa do tetra do Hamilton, mesmo ou principalmente com o crescimento da Red Bull. E ele ainda concorda com a opinião do Raposo desde o final do GP de Singapura, quando o Raposo deu a opinião a respeito, ou cravou, né, a respeito do que ia acontecer. E cravou que termina em Interlagos, tem que ter esse detalhe também. Ah, tem esse detalhe ainda? Esse continua? Sim. Tá. Ele ainda comenta que sobre Singapura, ele fala o Vettel devia aceitar que largou pior que o Raikkonen e o Verstappen, resolveu ir para cima dos dois ainda na reta para tentar segurar a posição naquele momento, ou seja, Singapura, a largada ainda está gerando alguns debates aí entre os fãs. E Kim Sepang, o Hamilton percebeu o mergulho do Verstappen e percebeu que seria burrice tentar dividir a curva com ele e o risco de ficar fora da corrida ou perder muitas posições. Ele mandou assim: meu palpite para o Japão. Vettel vence e Hamilton chega em segundo. Além disso, ele também fala que gosto dele muito dos circuitos antigos e emblemáticos
como alguns comentaram, são muito bons, mas que há alguns dos novos que são também tão bons quanto. Então, ele faz essa ponderação a respeito sobre os circuitos, algo que Fábio Campos mencionou a respeito, principalmente falando sobre a despedida de Sepang. Ele fala também, Campos, para deixar você contente, que gosta muito de Baku por ser muito desafiadora para os pilotos nos trechos estreitos e ainda provém aquela imensa reta que propicia aos carros desenvolverem grandes velocidades. Thiago Raposo, você quer comentar alguma coisa a respeito deste e-mail do nosso querido Flávio Alberini? Sim, com relação a essa briga pelo título, até é a minha consideração, né? Já que eu vim participar do programa, eu não mandei um e-mail, porque eu ouvi vocês e fiquei com considerações. Há algum tempo atrás, eu falando anos, Fábio Campos disse o seguinte, abre aspas, que a gente não pode se prender a analisar a tabela, a gente tem que analisar a performance, fecha aspas. E eu acho que nós chegamos no ponto que a performance em si já não está dizendo a verdade mais pra gente. Porque ele falou que a Mercedes, nesse caso desse final de semana, era a terceira força e tudo, mas na hora H, na hora que vale a pena, Lewis Hamilton foi lá e fez a pole. Tá, o Vettel teve problemas, mas o Kimi estava lá, o Verstappen estava lá, o Ricardo estava lá. Não tem como falar que esse carro era a terceira força fazendo a pole. Eu só acho que ele já ligou o modo Rosberg ano passado, né? Algum ouvinte mandou isso nos e-mails. E eu concordo um pouco com esse ponto. A performance que a Mercedes mostrou, pra mim já não é a real. Já é a performance para conquistar o título, já empurrando. Não é o que a gente queria ver, obviamente não é. Eu queria ver um campeonato bem diferente. Se é para ganhar, se é para esmagar, que vá logo, esmague logo e ganhe logo, em vez de ficar com essa de vamos com cuidado e tudo. Até pela questão dos motores também, que o Campos já colocou aqui no programa gravado na segunda e publicado na terça-feira. Só que eu acho que abriu essa nova lacuna. Tem gente que analisa a tabela de pontuação, tem gente que analisa a performance, só que eu acho que a performance agora por si só já não anda mostrando toda a verdade pra gente. Eu acho o seguinte, eu acho que a Mercedes é a terceira força, pelo menos, não vou dizer que ela é, mas ela foi nas duas últimas corridas. Coloquei aqui um asterisco de que realmente Singapura e Malásia, ela não tem um histórico bom, então pode ser que né, isso tenha pesado, o fator pista, né, o fator campo, vamos dizer assim, tenha pesado. Não sei se falei sobre isso no programa passado, falei no Twitter. A Fórmula 1 está vivendo um momento que é muito interessante, de que treino é treino, jogo é jogo, diria o outro. Classificação, as equipes estão mostrando uma coisa e na corrida outra. Então, eu acho que a Mercedes é um dos carros mais rápidos, sim. Fez a pole, mas em corrida não foi bem. Né? Foi o terceiro carro da Malásia. Se a gente for analisar, né, o que aconteceu na pista. Mas será que eles não foram bem ou foi o que eles quiseram mostrar? O que eles quiseram andar? Pois é, aí é que tá. Eu acho a comparação com o Rosberg 2016 muito perigosa. Porque o Rosberg tinha matemática de 7 pontos, podia levar 7 pontos por corrida. Podia tomar na cabeça 7 pontos por corrida, que seria campeão. O Hamilton não tem essa vantagem. O Hamilton não pode ficar chegando em segundo todas as corridas, porque se o Vettel ganhar todas, ele é campeão. Ele ainda disse isso no programa passado. Não acho que o Vettel vai ganhar todas. Longe disso. Mas acho que vai... A impressão que eu tenho neste outubro, 4 de outubro, que nós estamos gravando o programa, é de que a Ferrari está muito forte em termos de desempenho. Teve o problema da confiabilidade, eu até respondi o Cesarino na edição passada, de que eu acho que isso se resolve. A velocidade eu acho que veio para ficar. E existe um outro fator nessa disputa, que é por outro motivo que eu não cravo o final do campeonato. Embora admito que é a hipótese mais segura, né? Dizer que o campeonato acabou é muito mais chance de acertar, claro, né? Porque existe a matemática. Mas por que eu não cravo? Além dessa diferença Ferrari-Mercedes, que para mim é impressionante. Eu leio das últimas provas como impressionante. Não é 2 décimos, 3 décimos, é muito mais do que isso. Então isso pode ser amortecido até pelo fator campo, que se a Mercedes tiver um pouco de vantagem, se a Ferrari tiver tão mais rápida assim, ela anula isso. E existe o outro fator, que é o fator Red Bull. Agora, provavelmente, cruza-se os dedos, existe o fator Red Bull. Não ir bem durante um final de semana não é mais
garantia de chegar em segundo, porque os finlandeses podem ser, né, tirados de cena facilmente, digamos assim. Não é mais garantido de chegar em segundo. Ir mal no final de semana pode significar ser quinto colocado. Pode significar ser quarto colocado. Então isso é muito ponto para ser que pode ser colocado, porque o fator Red Bull, na minha opinião, vai pesar, e eu repito o que falei no bloco A, digamos assim, no bloco da segunda-feira. Olho na Red Bull no Japão. Não é informação técnica, análise nenhuma, é feeling, né? Para usar uma palavra aqui, né, da língua pátria desse programa. Acho que a Red Bull, porque é um circuito de carro, né, gente? De chassi, de aqueles S de alta, enfim, não é tanto de motor, né? Acho que a Red Bull vem fortíssima, né? E se a Mercedes for a terceira força de novo, o que eu acho, também achismo, que vai ser, se não for, aí eu posso até, né, tirar o chapéu para o time dos que cravaram, porque se a Mercedes ganha Bastianini e Suzuka, aí complica. Mas eu não vejo esse cenário, porque eu estou baseando em Singapura, em Malásia, estou realmente desconsiderando Bélgica e Monza, e fazendo esse asterisco com o meu próprio comentário, contrapondo o meu próprio comentário. Mercedes não tem histórico favorável nem em Singapura e nem em Malásia. Então existe essa ponta de interrogação. Mas, por exemplo, a Red Bull chegou e a Ferrari voou nessas duas corridas muito mais rápido do que a Mercedes. Para mim o campeonato tá em aberto. Ele pode acabar no domingo. Ele pode até acabar no domingo. Mas, na minha opinião, ele acabar, né, na prática, né, gente? Não na matemática. Ele está em aberto. Eu acho que a gente vai ter coisa boa aí nesse final de campeonato. Bom, e para completar, o Anderson Cardoso também, que eu não me lembro se ele já tinha mandado algum e-mail anteriormente. Nós estamos cheios de ouvintes novos, hein, Rosa? A gente tem que parar o programa aqui, para tudo e celebra, né? Porque obrigado ao Flávio, obrigado ao Anderson. Uma vez eu falei que era um ouvinte, tinha um ouvinte que eu falei que ele era novo e ele me deu uma bronca, não lembro quem era, falou assim, sou ouvinte novo não, tô escrevendo agora, mas sou ouvinte das antigas. Então, enfim, mas estreando em manifestações aqui com a gente, é muito bom, né, Rosa? Novos ouvintes chegando aí, se juntando a gente, espero que vocês E faça um favor pra gente, né, cada um deles que tá chegando agora, passe pra mais 3. Exato. Faça essa corrente do bem. Tirou corrente do bem. No café. Essa corrente vale a pena divulgar. E o Anderson não mencionou no e-mail se é ouvinte novo e tudo mais. Nós fazemos até questão que os nossos ouvintes mandem esse histórico quando entram em contato a primeira vez, porque fica legal para a gente poder até dar as devidas boas-vindas. E pelo nome, Anderson, confesso que eu não lembro de uma outra interação sua, mas se tiver tido, nos lembre, faça o favor de lembrar quando foi e diga um pouco mais sobre você, para a gente poder mencionar no próximo programa. E ele é ouvinte já, eu acho que há algum tempo, porque ele mandou assim: bom dia, boa tarde, boa noite. Cá estão minhas considerações sobre o programa da Malásia, com a abertura tradicional do podcast, né? Sobre Stroll e Vettel, ele acha que o Vettel não tinha nada que estar ultrapassando o Stroll naquele momento. Achou que o Stroll deveria prestar mais atenção, mas que o Vettel fez uma manobra desnecessária. Ele também mencionou que foi uma ótima despedida da Malásia, mas não foi a melhor corrida do mundo. Vide Japão 2005, comentado essa semana por vocês, que é também, né, coitada de uma prova, corrida boa, a gente coloca uma corrida clássica que é difícil ser esperada. Mas fala Anderson, aí. Anderson, o Grande Prêmio do Japão foi o que foi, porque a chuva no sábado, não estou tirando o mérito da corrida, foi deliciosa. Mas o sábado pôs os grandes carros lá atrás no grid. A Malásia foi mais autêntica do que... concordo com você, foi melhor o Japão, mas... A Malásia é mais autêntica com os pilotos. Tudo bem, teve o Vettel, mas nem tão espetáculo assim em termos de visuais fez o Vettel, muito mais fez o Ricardo, por exemplo, que largou lá na frente. Então fique com essa. Tem esse asterisco aí, viu, Anderson? E para completar o e-mail dele, ele mandou ainda: eu realmente acredito que se o Vettel tivesse conseguido passar o Alonso no começo da disputa, ele conseguiria alcançar e talvez até passar o Ricardo.
ele estava muito, mas muito bem mesmo este fim de semana, chegando a quebrar 2 vezes o recorde de volta da pista, e a única coisa que segurou fora o Alonso foi a durabilidade do pneu. Acho que é isso que tenho sobre o último programa. Valeu, gente. Adoro vocês. Espero ter dado tempo para o programa que estamos gravando agora. Então, Anderson, sim, deu tempo. Está aqui todos os seus comentários. Thiago Raposo. Não, só queria ler mais um e-mail, furando aqui. Hoje o senhor é o âncora, mas tem um e-mail aqui que eu queria ler também, que se o senhor me permite, né? Abre aspas aqui. Claro. Você tá aqui há 10 anos concedendo coisas, então... Não, Rosa, você devia ter tripudiado em cima dele. Agora você devia ter falado permissão concedida. Ok, eu não vou chegar a esse ponto hoje. Abre aspas. Outro dia que... Então, gente, desculpe o atraso, vida corrida, só pude ouvir o podcast agora. Mas gostaria de deixar aqui os meus parabéns pelos 8 anos e agradecer pelos 5 anos de programas que já ouvi, já que neste tempo todo só pude acompanhar os campeonatos Fórmula 1 e Indy por causa de vocês, pois faculdade e trabalho não me liberam do fim de semana o suficiente para acompanhar por si mesmo. Ou seja, vocês me salvam todo o final de semana de me afastar totalmente de uma das minhas maiores paixões, que é o automobilismo. Fecha aspas, esse foi o e-mail do Anderson Cardoso em 2015. Eu imaginei que ele buscou um e-mail do Anderson. Parabéns, Raposo. Parabéns pro Raposo, então, que tem aí o banco de dados dele que nos... Tá vendo? Porque falar ouvinte novo é sempre um perigo, tá vendo? Pois é, mas olha só, ele mandou... Aí vamos puxar a orelha dele. Ele mandou em 2015 e mandou agora em 2017. Anderson. Mas ele nos escuta. Você nos escuta, tudo bem. Mas participa semana que vem. Não gasta só 2, 3 minutinhos que seja para poder participar. Se você gastar 2, 3 minutinhos com uma pergunta que ajudar o nosso debate, você vai ver, você vai se sentir muito mais feliz com o programa. Pode ter certeza. E Anderson, se você fosse um ouvinte novo, eu te convidaria a me seguir no Twitter, @campusfb, e seguir o Café com Velocidade. Mas nunca falou isso. Pois é, como você não é um ouvinte novo, eu não vou divulgar o meu Twitter. Pronto. Exatamente. Bom, encerramos aqui o bloco de considerações e pendências da Fórmula 1 e tudo mais. Vocês querem completar com alguma coisa? Senão vou seguir aqui com os blocos e todo o resto que a gente tem para fazer ainda, né? Ah, não, pode seguir. Eu achei que você ia já finalizar o programa, mas pode seguir. É porque eu tenho uma pergunta do JF que eu fez no WhatsApp, no grupo de apoiadores, que quem apoia o Café tem esse grupo exclusivo, né? O JF mandou uma pergunta para mim antes de terminar o programa, então eu respondo. Vamos lá, pode seguir. Então vou fazer o seguinte, eu vou te chamar no final do programa para responder isso, mas agora vamos para os blocos do final de semana. Que é comigo mesmo, dessa vez não vai ter passagem de bastão, só vai ter uma vinheta para falar que o bloco vai começar agora. Decepção da semana. Bom, então vamos aqui com as nossas enquetes, as nossas perguntas, elas que são de vez em quando polêmicas, de vez em quando o pessoal concorda com as opções que nós colocamos, de vez em quando vão lá e colocam outras opções. Dessa vez concordaram com as opções colocadas e votaram em cima delas. E aqui estão os resultados, começando com a decepção do último final de semana. E esse último final de semana foi com a nossa TV brasileira. Sport TV e Fox Sports, não dando muitas satisfações para o público. Ganhou aí de lavada da equipe Ferrari, seus problemas com o turbo, o Chase Elliott perdendo a prova da Monster Energy NASCAR Cup Series na última volta, as arquibancadas vazias na Stock Car em Buenos Aires, que por sinal eu recebi uma informação, e eu digo uma informação, que estava muito vazio em Buenos Aires, inclusive para a prova argentina da TC 2000, tá? E Lance Stroll e Sebastian Vettel em um acidente bizarro na Fórmula 1. Além disso, Fernando Alonso e Felipe Massa sofrendo com os companheiros de equipe. Então a decepção é com o Sport TV,
que entrou depois com a Stock Car sem dar muitas explicações, e o Fox Sports, de novo, que não tem dado satisfação com a NASCAR Monster Energy. Agora eu errei. Monster Energy NASCAR Cup Series, que não tem passado ainda nenhuma prova, ou quase nenhuma prova, dos playoffs. Thiago Raposo. Só queria dizer, com relação a essa questão do Fox Sports, né, que o Big One Brasil, o maior portal de NASCAR do país, lançou uma campanha entre os seus leitores, né, que pode não levar a lugar nenhum. Mas vamos lutar, não vamos desistir. Como o Fox Sports Brasil não anda dando satisfação, e às vezes quando dão satisfação de forma bem rude no Twitter, por parte de alguns, e eu até acho que esses alguns não devem ser cobrados, porque eles não são responsáveis pela programação, mas existe de repente um excesso aí nas respostas. Então a campanha é twittar direto para a NASCAR e para o vice-presidente da NASCAR, marcando ele um texto em inglês. Nós até preparamos um mini texto ali em inglês para alguém que não sabe inglês, é só dar um Ctrl+C, um Ctrl+V, ou se você tem facilidade com inglês, você pode escrever o seu próprio texto, perguntando se eles estão cientes de que a NASCAR não está sendo mais transmitida no Brasil. Então, só para tentar dar uma chacoalhada aí, não sei, pode não dar em nada, mas nós estamos aí mostrando a nossa insatisfação, pelo menos, para o pessoal da NASCAR. Estamos lá marcando @NASCAR e @o vice-presidente, que eu me foge o nome, você lembra dele aí, de cabeça? Steve O'Donnell. Exatamente, então nós estamos tweetando para os dois, perguntando se eles estão cientes disso e que os fãs estão muito frustrados com essa situação. Destaque da semana. Bom, e agora vamos passar aqui para o destaque do final de semana com Sebastian Vettel. Ele mesmo fez uma prova de recuperação e conseguiu chegar num excelente quarto lugar que chamou a atenção dos nossos ouvintes, que escolheram esse como destaque de todo o final de semana, né? Inclusive superando a Stoffel Van Dorn, fazendo uma excelente prova com a fraca McLaren, a Red Bull na Fórmula 1, que se destacou bastante, teve a vitória do Verstappen e a boa prova do Ricardo. O final de semana de Felipe Fraga em Buenos Aires conseguiu aí tirar bons pontos na disputa pela liderança do campeonato com o Daniel Serra e o Thiago Camilo. E a classificação quase que heróica de Rick Stenhouse Jr. na Monster Energy NASCAR Cup Series após a prova de Dover. Lembrando que agora, nessa fase do playoff, tem Talladega e o Stenhouse Jr. ganhou 2 provas em Super Speedways, ou seja, ele pode avançar e ser uma surpresa nesse campeonato, algo que ninguém esperava no início do ano. Bom, vamos agora para mais um quadro, a ultrapassagem. Ultrapassagem da semana. E sabe o que é legal desse quadro de ultrapassagem? É quando você vê ultrapassagens bonitas, ultrapassagens diferentes e muitos votos em várias ultrapassagens. Tivemos 5 opções de ultrapassagens em 3 categorias diferentes e 4 foram votadas e mantendo um equilíbrio, sendo que a mais votada não teve uma vantagem tão grande em relação à segunda colocada. Muito bom, muito legal isso. Faz pensar no senso crítico que vocês estão tendo ao votar nesse quadro. Daniel Ricciardo em cima de Valtteri Bottas, que foi até mencionado por um dos nossos ouvintes no Café com Velocidade como uma das ultrapassagens mais bonitas e algo que Sérgio Pérez e Esteban Ocon deveriam aprender. Aliás, quem foi que fez esse comentário foi o Michael Kinopak. Venceu a disputa em cima de Fernando Alonso e Kevin Magnussen, em cima de Kyle Busch com Chase Elliott, e em cima de Max Verstappen e Lewis Hamilton. Além dessas opções, também teve o Rubens Barrichello passando 2 carros na Stock Car, já com pneu de pista seca, no momento que a pista estava secando, mas que também chamou a atenção. Curiosa
essa questão dos carros sendo ultrapassados sem o push to pass. Aliás, vou deixar aqui uma informação também sobre a Stock Car. Informação quente, tá? É o quadro de enquetes, mas gravem essa informação. Pode ser que a última etapa da Stock Car seja feita sem botão de ultrapassagem. E aí os carros utilizariam 100% do motor. Ou seja, aquela famosa borboleta estaria aberta 100%. E não é especulação, tá? É informação. Vamos passar para o último quadro, o quadro de imagem do final de semana. Imagem da semana. E que bela imagem! Vettel voltando de carona com Pascal Wehrlein foi a mais votada e essa esmagadoramente mais votada pelos membros do nosso grupo no Facebook, ganhou de lavada, e me desculpe, lavada, em cima do choro da irmã de Max Verstappen, quando o irmão sagrou-se vitorioso da corrida Malaya. Além disso, os argentinos gritando Rubinho para Barrichello no pódio da Stock Car também foi votada, lembrada, mas não tanto quanto a do Vettel, e os inspetores da FIA vindo vistoriar a grelha, o que é uma situação estranhíssima, ou o bueiro que se abriu nos treinos livres na pista Malaya, também estava presente, mas não foi votada. Bom, sobre os quadros é isso, e aí eu quero chamar de novo o Thiago Raposo, que já deve estar aí preparado nos bastidores, porque o homem do calendário é ele, mesmo que eu aqui tente substituir, não sei se, acho que não chego nem perto da maneira que ele dirige esse programa, mas ele é o cara que vai passar o calendário e sempre será. Então, Thiago Raposo, volte para falar o calendário, que depois Fábio Campos ainda deve uma resposta pra gente. Calendário do fim de semana. Que isso, Thiago Santa Rosa, sua condução é belíssima do programa e do calendário e tudo que você faz. Vamos lá, humildemente tentar fazer algo que chegue perto aí com o que você faz. O calendário que já começa nesse programa, se você está ouvindo no dia da publicação dele, já que a gente já está passando da meia-noite, que é a quinta-feira, começa nessa quinta-feira com WRC, o Mundial de Rally, que tem na quinta, na sexta, no sábado e no domingo. Na sexta-feira a gente ainda tem a Fórmula Renault NEC, o FIA ERC, interessante o ERC correndo junto com o WRC, eles tentam fugir um do outro, um é o Mundial, o outro é o Europeu de Rally, e a NASCAR Xfinity Series. No sábado a gente tem mais uma corrida de 24 horas, a 24 TCS Series, será que o Fábio Campos trará, antes da resposta dele, onde será essa prova de 24 horas? Ficaremos no aguardo. Vamos lá. Dunlop Series, Fórmula Renault 2.0, Fórmula Renault NEC, Fórmula Truck Europeia, Fórmula 2, Fórmula 2 Itália, Fórmula 4 Itália, GP3, GT Itália, Monster Energy NASCAR Cup Series, Porsche GT3 Cup, Supercars Championship, TCR Itália e o WeatherTech Sports Car Championship, o WeatherTech, Thiago Santa Rosa, que teve uma notícia muito importante nessa quarta-feira. Sim, exatamente, a confirmação de Hélio Castro Neves correndo a temporada completa ano que vem. Com isso, o Helinho deixa de fazer a Fórmula Indy em 2018, só vai participar das 500 milhas de Indianápolis. E claro, a gente vai mencionar isso e vai falar isso no futuro, quando mencionarmos a respeito da Fórmula Indy. Nós temos uma dívida, né? Um programa aí para falar sobre a Fórmula Indy, o que tivemos esse ano, enfim, um resumão desta categoria. No domingo nós temos ainda o Europeu de Moto 2, o Europeu de Moto 3, o European Talent Cup, Fórmula 1, correndo no Japão aí na madrugada, do sábado para o domingo, Super GT, correndo lá no Japão também. Será que é na mesma pista, Rosa? Será que eles correm junto com a Fórmula 1, fazendo a abertura ou não? Pista diferente. TC 2000,
TCR Series Turismo Carreteira e Turismo Carreteira Pista. É este o calendário do próximo final de semana. Fábio Campos, o microfone está com você. Qual que é a pista que as 24 horas vão correr? Você fez de propósito, né? É Spa-Francorchamps. Na verdade, não são 24 horas, são 2 vezes 6 horas. Eles vão 2 corridas de 6 horas que eles fazem no campeonato das 24 horas, que às vezes tem corrida de 12. Em Spa vai ter 2 corridas de 6. Então tá aí a informação. Que pista, hein? Que pista. E só para completar esse momento de informações, Thiago Raposo, não, a Super GT não vai correr em Suzuka, vai correr na Tailândia. Muito obrigado pela informação. E agora o Campos responde ao JF. JF mandou para mim aqui uma pergunta no nosso grupo de apoiadores, né, como eu já disse. Ele é baseado, né, na consideração que a gente fez na edição anterior sobre na edição anterior não, tá, já estou eu me confundindo, né? Nessa edição, na segunda-feira, a gente falava sobre os treinos de sexta-feira. Eu falei aqui que eles são prejudiciais hoje para a Fórmula 1, o que é calamitoso, mas é verdade. E o JF pergunta, você acha que obrigar as equipes a participarem do treino livre 1 somente com 2 pilotos de testes e reduzir o treino livre 2 para 1 hora melhoraria o circo da Fórmula 1 como um todo? Talvez sim, o JF, talvez sim, porque vai ser menos tempo de pista, mas é a dinâmica do treino que pode mudar, né? Além da questão do domingo, de estar influenciando o domingo, eu acho que deve ter mais atração para o público na sexta, para ir para a pista, enfim, para quem está na televisão, diante da televisão, enfim, pode-se fazer alguma relação com o sábado, valer para alguma coisa. Enfim, essa sugestão sua, eu não sei se seria a ideal, mas ela é certamente melhor do que o que a gente tem hoje, 3 horas de absolutamente não vale nada o que está acontecendo. A gente assiste porque a gente tem que assistir, é obrigação quase. Muita gente nem isso. Então, a sexta-feira podia valer alguma coisa, seria muito mais legal, o show se tornaria maior, seriam 3 dias mais valiosos. Enfim, obrigado, JF, pela sua pergunta, e na semana que vem a gente está de volta, não é isso, senhores Thiagos? Exatamente, Fábio Campos. Eu agradeço você, eu agradeço o Thiago Raposo, que conseguiu aparecer para este bloco especial. Agradeço vocês, ouvintes, que nos fizeram aqui gravar por quase mais de 1 hora, um bloco recheado de informação, e espero que seja do agrado de vocês. Então é isso, eu fico por aqui, me despeço em nome de todos e até a próxima. Tchau! Você ouviu Café com Velocidade, o seu podcast semanal de automobilismo, com Bárbara Franzin, Thiago Raposo e Fábio Campos. De volta na próxima semana com tudo sobre o esporte a motor.